133, nós vamos falar um pouquinho sobre unidade, sobre comunhão. Amém? A palavra do Senhor vai falar. Todos acharam? Amém! Glória a Deus. Salmo 133. Eu vou ler, mas nós vamos andar bastante na Bíblia. Vamos andar bastante hoje, porque Deus ele quer trabalhar comigo e com você. Glória! Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém? Amém. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre comunhão, sobre a unidade. Nós já falamos um pouquinho na sexta-feira sobre a unidade, a qual todos nós estamos ligados na videira, que é o Senhor Jesus Cristo. Então todos nós temos algo em comum, que é quem? Cristo é a videira. De nós mesmos não podemos dar frutos sem estarmos ligados à videira. Nós somos, irmãos, a unidade de Cristo. Embora Cristo é um, nós somos um só corpo, mas com muitos membros. E membros, muitas vezes, pensando diferente, com uma mentalidade diferente, com um propósito diferente. E nós, irmãos, temos que estar o quê? Unidos. Temos que estar ligados com o mesmo propósito. E quando falamos de unidade, de união, nós lembramos de quê? Casamento. E o Senhor Jesus, Deus, Ele abençoou o casamento desde o princípio. Desde a criação, o Senhor já abençoou o casamento, já abençoou as famílias. E hoje eu quero falar um pouco sobre casamento, sobre essa união, sobre esse propósito. Eu estava ouvindo essa semana um testemunho, uma história na verdade, de um pastor, ele contando uma história sobre um homem, que ele decidiu fazer um almoço para a sua família. Ele comunicou à sua esposa, falou: a minha família faz tempo que não vem aqui, faz tempo que nós não encontramos ela, faz tempo que nós não temos essa comunhão. Então eu chamei a minha família para fazer um almoço aqui, almoçarmos juntos aqui nessa casa. E ninguém faz comida melhor nessa casa, ninguém faz, não existe comida melhor do que a sua. E aquele homem foi e pediu para a sua esposa fazer essa comida. E aquela esposa olhou e falou assim: eu vou pensar. E aquele homem foi, preparou as coisas, convidou a família, foi trabalhar, e quando chegou para o almoço, ele não sentiu o cheiro de comida na sua casa. Ele foi olhando a mesa, e a mesa estava vazia, e ele olhou, a mulher estava no celular. E quando ele foi conversar com a mulher, ele falou: mas eu não falei para você que a minha família ia vir comer aqui essa tarde, nós iremos almoçar, faz tempo que ele não vem aqui, e o que ele vai comer? Ela falou: eu não estava muito bem, eu não senti de estar fazendo nada, fazendo nenhuma comida, fazendo nenhum almoço, eu não senti, eu não estava muito bem, então eu decidi não fazer. A sua família é de casa e ela come o que tiver na geladeira. E aquele homem foi, se entristeceu. E ele se entristeceu, pegou a sua bolsa, a sua mochila e saiu de casa. Daqui uma hora aparece alguém no portão, a campainha toca. E quando a mulher vai atender, é o pai, a mãe dela e os irmãos dela. E ela fala: oi, tudo bem? Seu marido me chamou para almoçar aqui na sua casa. Ele falou que você ia preparar uma comida para nós. Seu marido, cadê seu marido? Ele foi resolver algumas coisas, ele já volta. E eles começaram a conversar e o marido nada de chegar. E eles começaram a perceber que aquela mulher ficou inquieta. E ela foi e ligou para o marido e falou: onde você está? E ele falou: bem longe de casa. E ela foi e falou: mas por que você não avisou que era o meu pai que vinha comer aqui em casa? Ele falou: porque para mim, seu pai e o meu pai, a sua família e a minha família são a mesma coisa. Aleluia! E ela falou: mas e agora? O que eu vou dar para ele comer? Para eles comer? Ele falou: sua família é de casa.
Ela não vai se importar de comer o que está na geladeira. Eita Deus! São o quê? Propósito, unidos propósito. Mas nós queremos muitas vezes o quê? O amor. Mas nós não queremos dar o amor. E ali o papel se inverteu. E muitas vezes pode acontecer isso na minha e na sua vida. O Senhor fala sobre a união. E Deus, Ele opera na união. Deus, Ele fez um propósito. A propósito que do povo viver unido. Porém o povo, ele quer se separar. Porém o povo, ele quer viver no seu ego, no seu bel prazer. Deus, Ele fez, Ele criou os céus e a terra. Ele criou o homem. E tudo que Deus, Ele chamou à existência, veio à existência. E a cada dia da semana que Ele falava e acontecia, Ele falava no final. E era bom. E viu Deus que era bom. Porém no sexto dia, o Senhor Deus, Ele fez o homem, a sua imagem, conforme a sua semelhança. Assim Deus fez homem e mulher. E os abençoou e disse: sede fecundos e multiplicai, povoai a terra. E Deus abençoou o homem e a mulher. E assim se foi o sexto dia. Que Deus falou: é muito bom. No homem e na mulher, na criação, o que Ele falou que era muito bom é o que? No homem. No capítulo 2 de Gênesis, a palavra do Senhor fala que Deus, Ele forma, no versículo 7, Deus, Ele forma do pó da terra o homem e assopra nas suas narinas, e o homem se faz alma vivente. No versículo 18, a Bíblia fala que Deus, Ele viu que não era bom. O que não era bom? Toda a criação foi bom, e o que não era bom na criação? Que o homem estivesse só. Deus, Ele fez no sexto dia o homem e a mulher. E explicando a criação, Ele fala: não é bom que o homem esteja só. Então Deus não fez perfeito? Fez perfeito. Porque Deus, Ele fez o Adão cair no seu sono, e Ele tirou da sua costela, do seu lado, uma costela, fechou e fez uma mulher, uma adjuntora. E Ele os abençoou. E Ele disse: Ele era o primeiro homem da face da terra. E Ele falou: deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Deus, Ele fez isso, e isso é um grande mistério. A palavra do Senhor fala em Gênesis 4, no dia em que o Senhor Deus fez o homem, no dia que o Senhor Deus, Gênesis 5, se não me engano. Esse é o livro da geração de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Gênesis 5. Macho e fêmea os criou e os abençoou, e chamou o seu nome Adão, no dia em que eles foram criados. Deus, Ele fez o homem e a mulher e deu um único nome. Qual foi o nome? Adão. Então nós, irmãos, quando se unimos, nós nos tornamos uma só carne. E o Senhor, Ele fala isso também no Novo Testamento, falando a respeito do quê? Do casamento. O Senhor, Ele fala de um grande mistério que tem no casamento. É o mesmo mistério que tem na união de Cristo com a igreja. O Senhor fala, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão dois numa só carne. Grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Então Ele fala que é um grande mistério. O Senhor, Ele está nos ensinando, nos instruindo ao quê? A andar na unidade. Enquanto nós estamos vendo famílias sendo destruídas, divisão entre a família, nós vemos no tempo da pandemia a maior número de separação. Cristo, Ele está nos chamando à mesa, à comunhão, chamamos ao quê? A termos unidade, unidade no mesmo propósito. Casamento não significa união de duas pessoas, mas é união de propósito. Qual é o propósito? Formar uma família, constituir uma família, próximas gerações. O Senhor, Ele vai nos instruindo, e nós, irmãos, em Amós 4, se eu não me engano, Ele fala: andarão dois juntos se não estiverem de comum acordo. Irmãos, nós temos que ter acordo, unidade, comunhão. A igreja tem que estar no mesmo propósito, numa mesma fiação.
O Senhor, Ele resgata Israel, e Ele faz eles passar a pé enxuto, Ele salva, Ele resgata, Ele vai e faz herdar a terra prometida através de Josué. E Josué, no fim da carreira, ele vê que o povo ele está se desviando. Israel ele se tornou um povo, uma nação, e eles estavam se desviando. E Josué ele vai e fala: hoje vocês fazem uma escolha. Se vocês vão servir os deuses de seus pais, o Deus que estava além do Jordão, os deuses dos cananeus, ou você vai servir o Deus que te tirou da terra do Egito. Faça a escolha. Vocês eu não sei o que vai escolher, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. O Senhor fala, irmão, sobre servir. E não é só servir de adorar, mas servir de trabalho. A família tem que estar disposta a trabalhar. Trabalhar no mesmo propósito. E Deus, Ele trabalha em meio à união, à unidade. Porém, existe também a desunião ou a divisão. E isso está se tornando no meio das igrejas, no meio da igreja de Cristo. Que a igreja de Cristo ela é uma, ela é invisível. Mas nós dividimos, colocamos placas, doutrinas. E é bom para que todos possam ter comunhão. Mas, irmãos, o que acontece? Um irmão odeia o outro. E se odeia o outro, todos nós fomos batizados no mesmo Espírito. Todos nós fazemos parte do mesmo corpo de Cristo. Se nós estamos odiando o nosso irmão, nós temos o Espírito Santo de Deus, a qual nós se gabamos falando que temos, é algo para nós pensarmos, irmãos. Nós vemos divisão dentro da igreja de Cristo, mas Cristo ele trabalha em meio à união. Glória a Deus. Quem é o maior especialista em trazer desunião, ou divisão, ou contenda no mundo? O diabo, glória a Deus. E no reino de diabo, eles é unido ou ele é desunido? Unidos. A palavra do Senhor fala em Mateus 12, Marcos 3 e Lucas 11 a respeito disso, a qual o Senhor Jesus ele expulsa o demônio de um homem surdo e mudo, e os escribas e os fariseus, mestres, olham e falam: este expulsa o demônio pelo poder de Beelzebul. E o Senhor Jesus ele explica que uma casa dividida ela não subsiste. E um reino dividido também não subsiste. Então Satanás ele é o que? Unido. Satanás ele tem hierarquia no inferno. Eles são unidos entre eles para o reino não ser dividido. Eu estava conversando com o Anderson esses dias, falando que Satanás ele levou 1/3 dos anjos do céu. E com esse 1/3 que ele levou, olha o estrago que ele está fazendo na terra. Mas existe 2/3 que estão trabalhando em favor de mim e você. E o que nós não estamos vendo muita coisa, irmão? Porque nós, irmãos, não estamos dando liberdade para o Espírito trabalhar. Nós muitas vezes estamos dando brecha. E quando damos brecha, quem é que entra na jogada? Satanás, o inimigo. E ele é especialista em trazer divisão, desunião. E o Senhor falou: se eu expulso o demônio para o poder de Beelzebul, o seu reino está dividido. Porque eu estou expulsando do meu time. Agora, se eu expulso os demônios pelo poder de Deus, então o reino de Deus é chegado a vós. Glória! O Senhor Jesus ele fala isso sobre a unidade. E nós vemos na Bíblia a unidade acontecendo. Nós vemos no dia antes do Pentecostes, a igreja no mesmo propósito, orando unanimemente. Não sei nem falar direito, mas unanimemente. No mesmo propósito, a mesma intenção, a mesma vontade, a mesma sentimento. Eles oravam e clamavam mais de Deus, que as promessas de Deus se cumprissem naquele dia. E a Bíblia fala em Atos 2 que de repente vem um vento impetuoso, um som do vento, e a casa é cheia. E todos falam em línguas. Eles veem línguas repartidas como de fogo. Em Atos 4, Pedro e João é preso, toma uma surra e é proibido de falar de Deus. Eles falam: se eu parar de falar de Jesus, no nome de Jesus, eu agrado vocês. Mas se eu falar do nome do Senhor Jesus, eu vou agradar a Deus. Quem eu tenho que agradar? A Deus ou vocês? E a Bíblia fala que eles tomaram uma surra e
e depois ele foi solto. E quando eles chegaram, eles se uniram com todo o povo, e a Bíblia fala que eles levantaram a voz unanimemente. E o que aconteceu? As estruturas se abalaram e todos foram cheios do Espírito Santo. Glória! A Bíblia fala que os sacerdotes, antes de construir a construção do templo, que se eu não me engano é 2 Samuel 5, fala que os sacerdotes eles estavam reunidos ali, e eles buscando, clamando, e eles levantaram a voz unanimemente também. E a Bíblia fala que veio uma nuvem, a Shekinah de Deus, e encheu a casa de Deus. Por quê? Porque eles estavam unidos no mesmo propósito, numa mesma fiação, no mesmo objetivo. A Bíblia fala também de Babel, onde os homens resolveram edificar uma torre alta, com propósito no coração. Deus ele falou, povoai a terra, e o homem foi e falou, vamos ficar nós tudo aqui. Deus ele foi, deu dilúvio. O homem no seu coração falou, nós vamos erguer uma torre tão alta que se Deus mandar o dilúvio de novo, não pega nós. E o homem foi, construiu a torre, e Deus ele foi e desceu para ver o que o homem tinha construído. Ele falou, eis que o povo é um só, e eis que fala uma só língua, não há limite no que eles podem fazer. E o Senhor desceu e confundiu e dividiu as línguas, e o povo dispersou. Então nós vemos que não há limite. A Bíblia fala, se nós concordarmos em tudo, a respeito de qualquer coisa, na terra será ligado no céu. Tudo vai ser conforme queremos. Então, o que acontece? Não há, irmãos, concordância dentro da igreja. Nós temos que ter concordância. E se Deus ele trabalha, ele se move em meio à unidade, em meio à comunhão, em meio ao mesmo propósito, então o contrário também é o que? Verdade. Se nós estamos divididos, se os nossos relacionamentos cotidianos não estão bem, quer dizer que Deus ele pode não estar trabalhando. E Pedro fala para o marido, 1 Pedro 3,7 fala para o marido coabitar com sua esposa dignamente, para que as suas orações não sejam ouvidas. Pode ser impedida as orações do homem e de uma mulher de Deus se não estiverem em comunhão. A Bíblia fala em Malaquias 2, 13 e 14 que o homem ele chega diante do Senhor, ele começa a chorar, se derramar, orar na presença de Deus, e Deus ele fala assim, que não vai falar com o povo. Por quê? Porque o povo não estava honrando a aliança. Que aliança? Com Deus? Não. A aliança com suas esposas, com seu cônjuge. Então Deus ele não falaria, Deus ele não agiria naquele tempo. A Bíblia fala, se nós não perdoarmos os homens as nossas ofensas, as ofensas deles, também Deus não perdoará as nossas ofensas. A Bíblia fala em 1 Timóteo 2, 8, que os homens orem em todo lugar, levantando as suas mãos santas, sem ira e sem contenda. Então, irmãos, Deus está falando que tenham comunhão. A Bíblia fala até a respeito da nossa oferta. Se nós vamos dar a nossa oferta para Deus e lembrarmos que o nosso irmão tem uma contenda, uma desavença conosco, a Bíblia fala, deixa sua oferta sobre o altar e vai te reconciliar com o teu irmão. Reconcilia-te depressa, enquanto vocês estão no caminho, para que não aconteça que você seja entregue aos torturadores e não saia de lá até que pague o último centavo, o último centil. Então, irmão, Deus está nos ensinando. Nós não podemos dar brecha para o inimigo, legalidade para ele agir na minha e na sua vida. E como nós vamos conseguir isso? Evitando, estamos unidos no mesmo propósito, numa mesma fiação. A Bíblia fala que todos, em Atos 4, eles não entendiam que o que eles tinham era dele mesmo, mas que o que eles tinham era o que? Um do outro. Eles eram unânimes. Eles tinham o mesmo propósito, eles viviam em comunhão. A Bíblia fala em Efésios 4, 18: irai-vos e não pequei, não se põe o sol sobre a sua cabeça.
não dê lugar ao diabo. Então ele fala o quê? Para irarmos, mas para não pecarmos. Antes que o sol se ponha, nós se reconciliarmos, não deixarmos a mágoa dentro do nosso coração. Depois eu faço, depois eu perdoo, depois eu isso, depois aquilo. E fica o quê? Raiz de amargura no nosso coração. E nós estamos dando lugar ao diabo. Então, se Deus ele se move em meio à unidade, em meio à desunião, Deus ele faz o contrário. Deus ele se afasta. Que nós venhamos entender isso, irmãos. Que Deus ele quer que a igreja esteja unida, no mesmo propósito, na mesma visão. E isso é difícil, irmão, porque nós somos parte do corpo de Deus. Cada um membro. E muitas vezes, irmãos, nós como membros temos pensamentos diferentes. Enquanto um entende que nele ele tem um propósito de evangelizar, outro ele fala, não, eu tenho um propósito de orar. E às vezes há contenda entre isso. Ah, minha igreja é mais voltada para o jovem, então o que eu estou fazendo é o que está certo. E há contenda até mesmo nisso. Outros falam, não, minha igreja é voltada para a palavra. Outros falam, não, minha igreja é do reteté, é pentecostal até o tutano. E cada um, irmão, defende o quê? O seu modo, o que crê. Mas Deus ele pode estar falando, irmãos, através de ministérios diferentes, de formas diferentes. Nós temos que entender que nós não temos toda a revelação, nós temos em parte. Quando nós vamos ter toda a revelação? Quando nós se unimos. Um tem doutrina, outro tem salmos, outro tem cântico, outro tem orações, e um ajuda o outro, um fortalece o outro, um, irmãos, ele que suporta o outro. É isso, irmão, que Deus ele quer no nosso meio. Ele quer que nós trabalhamos em união, entendendo, irmão, que nós não somos super crentes, nós temos falhas em nós, e o nosso irmão também tem falha nele, e nós podemos ajudar um ao outro. Nós, como corpo de Cristo, nós temos que entender que nós temos responsabilidade dentro da casa de Deus. Eu não tenho cargo, não tem importância, você tem responsabilidade mesmo assim. Você é discípulo, então você está apto para fazer discípulo também, porque as pessoas elas olham em você Cristo, e ele espera ver Cristo em mim e em você. Deus ele derramou os seus dons e também derramou os seus frutos sobre a nossa vida. E o fruto não é para a própria árvore se alimentar dela, mas o fruto é para quê? Que os outros venham se alimentar dela. E Deus ele quer isso de mim e de você. A Bíblia fala que as pessoas vejam em nós as boas obras e glorifiquem quem? A nós? Não. Glorifica a Deus que está no céu. Isso, irmãos, ele quer isso de mim e de você. Mas enquanto nós não entendemos que todos somos irmãos, não somos inimigos, as pessoas não vão ver Cristo em nós. Cristo não vai ser revelado em nós. O Pai vai ser revelado em nós. Enquanto nós mostrarmos para o mundo um Deus carrasco, e fala assim, ó, se você não se converter, pastor Celso, você vai para o inferno, e não sei o que. Nós não mostramos o amor de Deus, chamando para perto, mostrando o que Deus fez na nossa vida, mas nós o que? Afastamos. Você está servindo de pedra de tropeço de mim, então cai fora. Você que está com má intenção e fala, vou evangelizar alguém que é garoto de programa, aí vai falar assim, você vai para o inferno, você está bem longe, tá? Se você não mostrar Cristo para ela, como ela vai se converter? Nós, irmãos, temos que entender isso. Nós, muitas vezes, temos maus olhos. Nós, irmãos, e nós temos que mudar a nossa visão. Quando nós lemos ou falamos a bênção apostólica, nós falamos o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. A graça, ela nos dá o quê? Responsabilidade. Responsabilidade para quê? Para mostrar a comunhão. Cristo, ele nos enche do Espírito Santo para quê? Para que nós venhamos viver numa ilha deserta, só nós, e falar que nós somos os super crentes, longe de todo pecado. Não. Para nós vivermos em comunhão. Ela nos empodera para vivermos no mundo corrompido e não nos deixarmos sermos corrompidos. Assim como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se corrompeu na Babilônia, assim é nós também, irmãos, no meio dessa geração. Nós temos que revelar a comunhão, através de como? Dos nossos relacionamentos.
E quando nós mostrar a comunhão para todos os irmãos, nós vamos revelar o amor do Pai para todo mundo. Enquanto nós, irmãos, desprezarmos todo mundo, quando nós dividimos, trazemos essa divisão, nós nunca vamos revelar o Pai. Nós podemos pregar, bater com a Bíblia na cabeça dos outros, que ninguém vai crer. Mas quando nós começarmos, irmãos, a mostrarmos o amor, a mostrarmos o que nós temos aprendido para os outros, nós vamos começar a mostrar o amor do Pai, a revelar o amor do Pai. É isso que aconteceu na mesa, quando em Lucas 14, os discípulos, depois de ter ouvido, Lucas 24, depois de ter ouvido o próprio Senhor Jesus pregar um caminho inteiro, e eles não entenderam nada. Jesus fez que ia passar, mas ele falou: entra para minha casa, entra que já se faz tarde, pouse aqui conosco. Quando o Senhor Jesus ele partiu, a pessoa entendeu o amor de Deus e os olhos foram abertos. E eles falaram, queimaram no nosso coração as palavras que ele dizia, mas porém quando ele partiu do pão, os olhos foram abertos. E isso, irmãos, é que Deus está querendo de mim e de você. E como nós vamos viver isso? Mostrando o amor de Cristo. Às vezes Deus vai pedir coisas difíceis para mim e para você, mas que nós venhamos aqui mostrar a diferença. Esses dias, na última ceia, antes de tomar a ceia, na semana da ceia, Deus ele falou para mim e falou na palavra para guardarmos o coração. Aí eu não entendi muito, eu falei, Deus está falando da igreja, né? Mas não estava falando com a igreja, estava falando comigo. Porque muitas vezes nós podemos carregar mágoa dentro do nosso coração sem perceber. E um rapaz, ele entrou no açougue lá onde eu trabalho, e eu comecei, nós trabalhávamos de manhã, e ele esperava eu e o outro açougueiro sair e ir embora, e quando nós íamos embora, ele ia, ficava tirando foto de tudo que ele achava que estava errado, e mandava para o gerente, Nós compra aquelas etiquetinhas de 50%, metade do preço, e ele tirou foto falando que nós estávamos não colocando na loja, guardando dentro da câmera, para usar de má fé, a pegar lá dentro. Então ele começou a fazer isso, fazer aquilo outro, queimar, até que queimou eu e o outro irmão, e queimou outro irmão. O outro irmão, 18 anos de açougue, trabalhador excelente, foi e perdeu o emprego. E ele começou a queimar todo mundo e puxou eu para mais tarde, e ele foi para o nosso lugar, ele foi promovido, e eu com uma raiva dele, eu olhava assim, eu falava, eu vou dar um qualquer de cor desse cara. E Deus ele estava mostrando o quê? Que eu estava com mágoa dentro do meu coração. E antes da ceia, Deus foi e falou para mim, vai lá e fala para ele que você está com mágoa, pede perdão para ele. Mas não foi eu que errei, pede perdão para ele. E eu tive que fazer o quê? Ir lá e pedir perdão. Falei, não, mas você não fez nada. Eu falei, mas eu não posso tomar ceia com mágoa de você. Então, eu estou pedindo perdão para você. E às vezes, irmão, Deus ele vai fazer isso com você também. E aí, pastor, você foi perdoado. Aleluia! Glória! Deus ele quer isso, irmão, de mim e de você. Que nós revelamos o amor de Deus. A palavra do Senhor fala, não vença o mal com o mal, mas vença o mal com o bem. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal pelo bem, fazendo o bem. Amém? Vamos se colocar de pé para nós estarmos orando. Domingo que vem, ceia do Senhor. Essa semana eu vou começar a estudar. Os pastores estão todos com comando aí, glória a Deus. Espera aí, ó, o pastor Aval, vai viajar, ixi, menos 2, né? Mas Deus ele é bom, Deus ele vai suprir, Deus ele vai enviar socorro, amém? Vamos estar orando? Tem um louvor preparado? Glória! Vamos fechar os olhos?